2h40. Nós estamos na linha com o Luiz Eduardo Assis, economista, ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, o Banco Central divulgou hoje um mapeamento para tentar explicar, ao analisar a formação dos juros aqui no Brasil. E foi colocando aí cada fatia do que representa. Nós temos aí que a inadimplência ainda é o principal componente, representa 38,27%, depois despesas administrativas, 25,55%, tributos e fundo garantidor de crédito, 22,13%. O Banco Central não consegue determinar qual é o impacto do compulsório, que é aquele dinheiro que os bancos têm de deixar recolhido no Banco Central, não pode disponibilizar de todo o recurso que eles arrecadam através de aplicações ou através de depósitos. Então, o Banco Central está tentando mostrar o que acontece de fato num sistema que é altamente concentrado. O último levantamento do próprio Banco Central apontou que as principais instituições financeiras do país representam quase 80% dos negócios, das operações. Eu queria saber como é que você viu esse detalhamento aí, se o Banco Central pode alcançar algum objetivo com isso. Eu acho que é uma contribuição importante para a discussão do spread bancário, para que se possa ter mais elementos para a análise, mas o fato é que os juros são excessivamente altos no Brasil, a taxa básica de juros, a Selic, caiu, mas as taxas dos bancos, as taxas que as pessoas e as empresas pagam, não caiu tanto assim. O spread diminuiu, depois voltou a subir, e isso requer ações do Banco Central. Preparar um estudo é sempre muito bom, sempre muito ilustrativo. O Banco Central também podia dar alguns passos na direção de, por exemplo, estimular a concorrência. Uma das razões pelas quais a taxa de juros na ponta do tomador é muito alta é o fato de que a concorrência bancária é relativamente pequena, há uma concentração muito grande e há pequena transparência. Ninguém sabe a rigor quanto se paga para os bancos, não fica muito claro, na verdade não fica nada claro quanto que cada um de nós pagamos para os bancos onde nós mantemos as nossas contas. O Banco Central tem tomado algumas iniciativas, adotado aí para tentar viabilizar uma redução dos juros, detectando inclusive algumas taxas que deve proibir a cobrança, como é o caso daquela cobrança diferenciada nas operações consideradas não regulares no cartão de crédito. Isso derruba os juros. O problema é que derruba, mas os juros continuam altos demais, né, Luiz Eduardo? Isso aconteceu com a mudança em relação ao uso do rotativo do cartão. Enfim, o Banco Central até reduziu o compulsório e a gente vê uma lentidão muito grande na redução ainda das taxas do crediário. É preciso ter esse ponto na agenda. O Banco Central pensa muito nas grandes questões macroeconômicas, mas o dia a dia das pessoas também tem a ver com o relacionamento que elas mantêm com as instituições bancárias. O compulsório é um ponto absolutamente fundamental. O compulsório brasileiro é um dos maiores do mundo. Uma outra questão muito importante é a aprovação do cadastro positivo. Uma das razões pelas quais a inadimplência é muito alta, e a inadimplência, pelo estudo do Banco Central, explica boa parte dos juros altos. A inadimplência é alta porque as informações são poucas. Há pouca informação sobre os tomadores de crédito. É muito importante que se dê esse passo na aprovação dessa nova versão do cadastro positivo. E uma terceira questão que eu acho sempre muito importante é que haja transparência e haja uma certa facilidade para que as pessoas mudem de banco, para que elas possam escolher os bancos que cobram menos, os bancos que oferecem serviços melhores. Agora, os próprios bancos não têm muita concorrência nesse sentido, porque se você quer pegar um empréstimo em uma outra instituição financeira que tenha juros menores, eles fazem uma série de exigências que você tem de abrir uma conta, transferir determinadas operações para ter acesso a essas linhas. Então, eles estão meio que satisfeitos com esse posicionamento que eles têm no mercado, né? Não há clareza, né? Não há clareza. Veja, se você quiser comprar qualquer produto, um carro, um iogurte, uma peça de roupa, você pode ir nas várias lojas que oferecem, você pode comparar produtos semelhantes e tomar uma decisão.
No caso dos bancos, você sequer sabe quanto você pagou de banco no mês passado. Você sabe quanto pagou de gasolina, de gás, de luz, de telefone, você não sabe quanto pagou de banco no mês passado. Você paga FIIs, você paga taxas, você paga taxa de juros, você paga spread, você paga taxa de administração, de fundos de investimento, mas não há um extrato consolidado, padronizado, que você possa receber e, de posse daquele extrato, visitar um outro banco e falar, olha, é isso que eu compro por esses mesmos produtos e serviços, por quanto você cobraria para me servir da mesma maneira, me vender os mesmos produtos. Sem esse tipo de informação fica muito difícil e as pessoas acabam desistindo de mudar de um banco A para o banco B, porque elas têm a impressão de que o banco B é tão ruim ou pior do que o banco A. E com isso os clientes acabam tendo uma postura mais passiva que facilita muito a vida dos bancos e impede a concorrência. A falta de transparência impede a concorrência. Agora, tem uma força muito grande nesse sistema bancário que temos no país, porque houve um momento de maior abertura de participação de instituições estrangeiras e elas não resistiram muito no mercado brasileiro, acabaram vendendo as operações delas para os bancos que estão agora aí dominando o mercado. O que também seria desnecessário. Houve, nos últimos 2 anos, 2 grandes operações. Uma operação da área de varejo, do Citibank, que foi comprada pelo Itaú, e a operação do HSBC, que foi comprada pelo Bradesco. São 2 dos maiores bancos internacionais, eles não teriam nenhuma dificuldade de encontrar algum outro interessado que não fossem os 2 maiores bancos brasileiros. O Banco Central poderia ter induzido tanto o HSBC como o Citibank a procurarem outros interessados para evitar essa concentração. Além da concentração, eu insisto que a falta de transparência também inibe a concorrência. Nós temos hoje um sistema que é nebuloso, ninguém sabe exatamente quanto se paga e as opções são cada dia menores. Isso facilita muito a vida dos bancos e ajuda também, apesar de não estar no estudo do Banco Central, ajuda a explicar por que a taxa de juros no Brasil é tão alta. Agora, com um custo tão elevado, o crédito acaba não exercendo o papel que poderia ter na alavancagem de um desempenho melhor da economia. A previsão do Banco Central é de que haja uma expansão do crédito de 3% este ano. Houve até uma redução em relação à previsão anterior, que era de 3,5%, para pessoas físicas, expansão de 7,5%, com recuo para as empresas de 2%. E as empresas é que precisavam de dinheiro agora para investir na própria atividade, para melhorar a condição de concorrência, mas há uma restrição maior até por essa questão da inadimplência, não é, Luiz? Tem a ver com a inadimplência, tem a ver também com o recuo do BNDES e tem a ver com a instabilidade do Brasil nesse período pré-eleitoral. Existem dificuldades de toda a ordem que desestimulam as pessoas e as empresas a tomarem. A demanda por crédito também não é muito significativa. A aprovação do cadastro positivo nessa nova fórmula, em que a inscrição é obrigatória, ela vai dar mais informações, ela vai permitir que se separe o joio do trigo, vai permitir que os bancos analisem melhor quem são os bons pagadores e para os bons pagadores a taxa de juros pode ser reduzida se essa nova modalidade do cadastro positivo for aprovada pela Câmara. Nós ouvimos o Luiz Eduardo Assis, economista e ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado.